Salmo 92, versículos 12 a 15. Esse é o texto que nós vamos fazer a leitura para a pregação dessa manhã. O texto diz assim, irmãos: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Graças a Deus. Que texto, né, irmãos? Eu não necessitaria nem pregar, na verdade. O texto aqui já falou. Mas a missão do pregador é essa, é expor o texto, não é? É ajudar a igreja a justamente pensar, refletir no texto. E, irmãos, o fato é, a título de introdução, que nós temos alguns termos, já hoje, inclusive legais, né, que fazem parte de toda uma estrutura para se ter o cuidado quando se fala desses irmãos que estão acima de 60 anos, que é o que hoje a legislação, o Estatuto de Idoso, coloca como idoso. Eu sei que você tem vigor, você que já chegou aos 60 e passou, porque eu conheço uns aqui que tem um vigor enorme, nem parece que chegou a isso, né? A essa idade que é esse marco. Eu estou torcendo para chegar um pouco aí, embora com alguma dificuldade. Por quê? Porque existem alguns privilégios hoje já garantidos, embora ainda tem muito a se andar, não é? Quando eu olho aqueles estacionamentos assim de idosos, e está cheio naquele supermercado, dá vontade, né? A gente diz, Senhor, chega aos 60, né? Mas não sabe também, não sabemos, não entendemos, que com isso nós vamos ter que cuidar da vida um pouco mais para chegar até lá e ultrapassar, não é? Eu estou vendo aqui alguns cabelos brancos, proposital, aqueles que não usaram outros recursos, não é? Mas sabem que a vida, não é, durante esse tempo, você que já passou dessa marca aí, sabe o quanto bem dá um livro, dá uma enciclopédia, quem sabe, a sua vida de bênçãos e de muitas lutas. Mas há idosos, terceira idade, né? Eu estava lendo ainda ontem, há uma quarta idade, uma quinta idade, né? Há uma estratificação em relação a isso, estudos, né? Inclusive científicos mesmo, na questão da quarta idade, quando se passa de 80 anos, a quinta idade depois de 100, né? Alguns aqui chegaram, não é? Como o irmão Miguel Arcanjo, ano passado, que faleceu, tinha 103 anos, já estava na quinta idade, não é? Sexta idade. Eu, irmãos, procurei em pelo menos umas 7 versões da Bíblia. É claro que não ia ter lá idoso, e as versões mais modernas podem ter já. Terceira idade muito menos, o que tem mesmo é velhice, não é? A Bíblia não se preocupou, inclusive nas versões mais modernas, em fazer subterfúgios em relação a isso. É velhice, porque a ideia de velho, para nós, quem sabe, ocidentais, e aqui, não é? Muito mais nos países em desenvolvimento, ou do terceiro mundo aqui, como era chamado antes, há essa ideia de que, pronto, acabou a vida. Agora não tem mais nada o que fazer, não tem mais nada o que sonhar. Então, na mentalidade hebraica não era assim. A mentalidade hebraica era justamente a época onde você tinha o respeito da sociedade, onde você era um conselheiro em potencial, onde você tinha a capacidade, quem sabe, eu sei que é um contexto totalmente diferente do que nós estamos vivendo. Mas se a gente for olhar personagens bíblicos, Caleb com 80 anos disse, eu vou lá e vou conquistar. Não é? Aquela terra que foi dada a ele. E ele ainda disse, eu tenho vigor. Às vezes não responde tanto para nós hoje. E eu sei que em alguns casos não é bem assim. Mas a gente tem um exemplo das Escrituras respeitando as diferenças de contexto. Tem o Moisés que começa o ministério com 80 anos. Enfim, irmãos. O fato é que o Brasil está envelhecendo, isso já é algo já constatado. Hoje nós temos cerca
porque é uma estimativa de 2018, de 28 milhões a 30 milhões de pessoas que já passaram dos 60 anos no Brasil. E vai crescer cada vez mais. Daqui a pouco, essa proporção será muito maior. Não é? O Brasil está envelhecendo, em termos de idade na sua população. O envelhecimento, irmãos, não pode ser encarado. É isso que eu quero deixar a título de introdução, como uma falta de propósito na vida. Mas o texto que nós lemos, do Salmo 92, desse versículo 12 até o versículo 15, justamente traz essa primeira expressão: justos florescerão como a palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. Ele não começa tratando da velhice, mas ele pega a metáfora da palmeira. Os justos florescerão como a palmeira. E quem são os justos aqui? Os justos aqui, irmãos, segundo o salmista e segundo os comentaristas bíblicos, dentre eles Champlin, não é? Que a gente acessa muito. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda de graça aqui. Toda a coleção de Champlin você pode conseguir, não é, por um desconto. Eu estou sonhando em adquiri-la, não é? Muito bom. Você pode ver depois nas redes sociais, no próprio site. E eu quero incentivar você, professor de EBD, de ter. Não é? Fecha esse parênteses. Os justos aqui, irmãos, são aqueles que amam ao Senhor. Na Bíblia Viva, não é, que é uma Bíblia comentada, diz que os justos são aqueles que amam ao Senhor. Eu cooperaria, não é, dizendo que eles não apenas amam ao Senhor, mas eles são principalmente amados pelo Senhor. Justo é alguém que é foco, ele tem o olhar de Deus através do amor de Deus. São amados pelo Senhor. Porque o justo, na realidade aqui, o íntegro, da ideia de integridade, daquele que ama o Senhor e não o despreza na sua dependência, não é? É justamente essa parte que nós queremos destacar em relação à justiça desses aqui que são justos. É que eles são objetos do amor de Deus e eles amam o Senhor, eles respeitam as coisas de Deus, não é? Tem gente hoje, cada vez mais, parece que a gente vai notar pessoas zombando, cada vez mais da ideia de Deus, da dependência de Deus, não é, de uma religiosidade, enfim. Mas aqui, irmãos, a metáfora da palmeira também é muito interessante. O versículo 12 diz: eles florescerão como a palmeira. Florescerão como a palmeira. A palmeira já é conhecida aqui para nós nordestinos, não é? As palmeiras, elas florescem numerosas vezes. Tive que buscar por que a palmeira, a metáfora da palmeira, porque ela floresce numerosas vezes. A palmeira, irmãos, ela floresce o ano inteiro. Ela, em todas as estações, ela pode florescer. Ela se adapta em qualquer ambiente, seja na zona rural, como nós temos às vezes algumas aqui, elas são bonitas, não é? Ela chega geralmente a cerca de 10 metros de altura, entre 5 a 10 metros de altura, e também pode, mais ainda, como é linda aquela ideia, aliás, aquela visão da palmeira na zona rural. Então, a metáfora aqui é porque ela justamente floresce o ano todo. Ela não tem uma estação própria. Por isso que o salmista usa essa ilustração. Os insetos também, dentre eles a abelha, se encarrega de fazer o transporte, né, a polinização, contribuindo para que essa palmeira também seja crescida, seja espalhada em todos os ambientes, principalmente na zona rural. Por isso a ideia da palmeira. E diz aqui no versículo 12 que eles crescerão como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, que nas Escrituras há uma citação grande, porque é chamada de árvore perene, árvore que dura. Interessante que o cedro do Líbano, durante 3 anos e meio, ele cresce pouquinho, diz que 5 centímetros, imagina. Mas durante esses 3 anos e meio, a raiz do cedro, ela está descendo até mais de 1,5 metros. E muitas vezes
ela se nota depois de 3 anos e meio, um crescimento tão grande do cedro, que muitas vezes ele chega mesmo à altura em torno de 10 metros. É interessante, irmãos, quando se usa o cedro, porque aqui a ideia é de resistência, é de vida longa, não é? Os cedros, eles são árvores que chegam a uma idade longa, são árvores resistentes. Inclusive, nas Escrituras nós temos: o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A ideia de algo resistente que não subsiste à força do Senhor, mas subsiste à força do tempo. Assim são também, irmãos, aqueles que são justos, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que dependem do Senhor, são como cedro. E eu não sabia, mas fiquei sabendo ainda ontem, lendo um pouco mais, para poder ter subsídios aqui de comentar sobre isso. O cedro, irmãos, porque as raízes das árvores, geralmente quando encontram uma rocha, dizem os estudiosos, ele cessa ali, ele não vai mais. Tem uma rocha que ali pode suspender o crescimento e a descida mais das raízes. Mas o cedro, sabe o que é que faz? Ele abarca a rocha. Em vez dele cessar o crescimento para as raízes, ele abarca aquela rocha no subsolo e aí fica muito mais forte. Por isso que subsiste os cedros às tempestades. Inclusive diz que quanto mais tempestade, melhor. Porque aí as raízes descem e se solidificam muito mais, abarcam essa rocha e cria uma resistência no cedro do Líbano. Por isso que às vezes a gente tem que pensar 2 vezes antes de reclamar de uma dificuldade que a gente está passando, de uma tempestade, não é? Porque quem sabe é Deus permitindo para a gente, nem sempre, não é? Mas quem sabe em alguns momentos, Deus permitindo para que a minha raiz crie sustento maior. Assim são os cedros do Líbano. E no versículo 13 diz, irmãos, que eles são plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui necessariamente a ideia é que se tinha mesmo algumas plantas perto do átrio da casa de Deus, mas é uma metáfora que o salmista também usa. Pode ser, os comentários dizem, pode ser que não se tinha planta nenhuma na casa de Deus, nenhuma. Essa ideia aqui é a metáfora justamente daquele que vai e depende de Deus, que louva ao Senhor na casa do Senhor, floresce na obra do Senhor. Essa é a ideia do texto. Não é necessariamente que se tenha planta, ou se teve planta no tabernáculo, muito menos, ou no templo de Jerusalém. Mas a ideia é de que aqueles que florescerão como palmeira e crescerão como cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor, é justamente essa ideia de fortalecimento, de crescimento, de florescimento, servindo ao Senhor, que a ideia era no templo. E a nossa ideia hoje é daqui para fora. Aqui é importante, mas lá fora. Aqui e lá. E no versículo, irmãos, 14, nós temos esse texto referente à velhice, não é? Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Irmãos, aqui, a ideia aqui é justamente isso de que a vida, quando chega nessa idade, ela não apenas não perde o seu propósito, o seu vigor. É claro que tem as sequelas da vida, tem as marcas dessa trajetória, para uns mais, para outros menos, mas a ideia justamente aqui é de que a vida não cessa, os sonhos não cessam, quando chega a famosa terceira idade, ou já a velhice. Nós temos a capacidade, irmãos, de sonhar, de planejar, de ter perspectivas. E alguém já disse que se matam os nossos sonhos, não é? A gente morre também. Gente que parou de sonhar por causa das sequelas da vida, do andar da vida, os embates da vida. E quando se chega a uma idade que acima de 60 anos, a gente tem muita história para contar. Eu penso, e eu conversava isso anos atrás com o diácono Josias Miranda, que foi diácono aqui, né, da nossa igreja, que está no Rio de Janeiro hoje. Aliás, hoje nós
fazemos um certo contato com ele sempre que pudemos. Dia desse ele me mandou uma carta, escrita mesmo, à mão. Ele disse, eu não estou mandando e-mail, pastor, nem WhatsApp, embora ele tenha, mas estou enviando a carta porque é coisa de velho. Mas é algo que, quando a gente pega a carta, é diferencial, é como ler um livro, não é, impresso, e não em PDF ou em outra forma. A gente tem o sabor ainda de pegar enquanto existe papel. Mas nós notamos, conversando com ele anos atrás, e ele me deu um pouco da história dele, quando ele completou 60 anos. Não é? A trajetória de vida na Marinha, a trajetória de casamento, de família. Eu penso que cada um de nós deveria deixar algo escrito para a família. Não é? Um pouco da nossa história de vida. Tem famílias aqui que sabem quem foi o bisavô, o avô. Mas já pensou isso? Você deixar algo registrado. Porque os romanos diziam antigamente que as palavras elas ficam no ar. Mas quando você escreve aquilo que é escrito, ele faz parte da história. Não é? Fica, na realidade, varando os tempos. Então, a ideia aqui, irmão, justamente é essa, que mesmo na velhice, ou ainda que chegue a idade da velhice, darão fruto e permanecerão viçosos. Dou graças a Deus porque alguns irmãos aqui já passaram dessa idade aí, talvez teve aquele embate, principalmente para o homem, quando diz, está aposentado, pronto, não é? Então parece que é o mundo terminando, e pastor é que sofre mais ainda. Já foram feitas pesquisas, enquanto você, profissional, está sonhando, né, para aposentar, pastor, a maioria da pastorada, quando aposenta, pronto, tem uma crise, porque só soube ser pastor, não é? Não visualizou uma outra trajetória depois do ministério pastoral, o que fazer. E eu não estou aqui criticando os meus colegas não, porque a gente vive isso, não é? Integralmente. Quem vive no ministério, irmãos, é um negócio que não dá nem para contar, porque vocês não vão entender muito bem. Talvez as esposas de pastor aqui sabem o que é isso. Então, irmãos, dou graças a Deus, porque alguns passaram e estão continuando servindo ao Senhor. Não é? Ensinam no EBD, e fazem palestras, e lidam com netos hoje, não é? É próprio desse tempo. Alguns aqui, os netos, podem levantar as mãos para cima e agradecer, porque os filhos não tiveram o privilégio, quem sabe, mas os netos têm o privilégio de ter o vovô como chofer. Olha que coisa boa. É o avô quem leva para a escola, quem pega na escola, não é? Então, essa turma não parou. Coral da Idade Feliz, Ana Mira, não é? Está por enquanto parado, mas vai voltar. Porque coisa desafiadora é nós chegarmos a uma idade cantando, louvando a Deus, não é? E não reclamando muito, embora dores, e quem chega a certa idade tem todo direito de reclamar um pouco, sim. Tem todo direito, não é? Todo direito de reclamar um pouquinho, por quê? Porque vai chegar dessa idade do condor. São dores que surgem e que muitas vezes você quer se ver livre, mas não tem condições mais, não é? Então a ideia justamente aqui é dessa velhice produtiva, não é? Dessa terceira idade que está em ação. Mas eu preciso terminar dizendo, irmãos, versículo 15, não é em vão que se chega, muitas vezes, que Deus permite que se chegue a essa idade. Olha o grande segredo do versículo 15 aí. Para proclamar esses que se chegam a essa idade servindo ao Senhor, o objetivo é proclamar que o Senhor é justo. Proclamar que Ele é fiel, segundo a versão da Bíblia Viva. Para ser uma testemunha de que Deus é fiel. Eles são uma prova viva da fidelidade de Deus. Ele é a rocha, lembra do cedro do Líbano? Você não vai esquecer mais. Ele é a rocha que abraça, o cedro do Líbano abraça a rocha para que fique mais firme. Ele é a rocha, e diz o texto aqui, que ele é justo e perfeito. Justo e perfeito. Não tenho condições, porque estou entrando em 52 ainda, né? 5.2.
Espero chegar a 6.0, não é? Mas vou dizer como pastor, não pela experiência da idade. Porque aqui, como pela experiência da idade, a gente tem que ouvir sempre. Não é? Ouvir muito a terceira idade. A terceira idade tem algumas coisas para falar aí. E a igreja tem que parar para ouvir. Não é? Mas como pastor, existe, é claro hoje, uma leitura de que a beleza física já não é mais a mesma, não é? As rugas chegaram, por mais todos os cosméticos aí do mundo, inclusive foi o setor que não entrou em crise, foi o setor cosmético, não é? Até porque os homens também, eles já estão zelando muito e adquirindo produtos para que preservem pele e outros, né? Essa imagem que a gente tem. Então, não é mais a mesma. E eu às vezes fico vendo foto de gente aqui antiga, né? A beleza que ainda é preservada hoje, mas hoje é inevitável. As rugas, os cabelos brancos, não é, que algumas deixam aparecer. Enfim. Mas o que é que o escritor lá, os Provérbios, coloca? Ele diz que a alegria tem um valor cosmético e terapêutico. A alegria tem um valor cosmético e terapêutico. Por quê? Porque nós temos o texto de Provérbios 15, 13, diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Olha, mesmo com as rugas, mas o coração alegre vai trazer ao rosto uma beleza que não é a física, mas é a beleza trazida pela alegria. Não é nem o sorriso, porque o sorriso não quer dizer, não significa necessariamente alegria. Mas é uma alegria que está firmada na rocha, que é Deus. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, ó Senhor, que nós cheguemos a uma idade avançada com o coração alegre, porque o nosso rosto será formoso. Ainda Salomão, em Provérbios 17, 22, ele diz: o coração alegre é um bom remédio. Olha, coisa boa. Lembra a bateria de remédios e de medicação que você já está tomando? Não é? Já tem alguns aí, não é? Mas o bom remédio é o coração alegre, segundo Provérbios 17, 22. Coração alegre é o bom remédio. É a boa medicação. Irmãos, cultivar a graça das boas lembranças, as boas coisas guardadas na mente, é muito bom. E o que é ruim, pastor, que teve durante esse tempo todo? A gente não pode esquecer, porque senão a gente vai estar com amnésia, não é? Então é lembrar sem sentir dor mesmo. Não faz dor mais nenhuma. Lembra, mas até porque já foram perdoados, não é? Os filhos já foram perdoados, os filhos ingratos, porque existem, não é? Eles já foram perdoados, e pai, coração de pai e mãe, é mole, não é? Perdoa, às vezes filho faz coisa que a gente chega a ter conhecimento que, irmãos, isso é caso de justiça, não é? Porque muitas vezes faz, é claro que não minoria, mas já houve o perdão dos filhos, as noras, não é? Perdão às noras, aos genros, aos netos, aos amigos, e até os que desprezaram, não é? Que chegam a essa idade e têm desprezo às vezes até da família mesmo. Eu finalizo, irmãos, com o texto de Isaías 46, versículo 4, naquele contexto que o profeta Isaías se levanta, trazendo uma palavra para aqueles justamente em Sião, que estavam já de idade, que estavam idosos, não é? Isaías 46, 4 diz assim: lembra-se das palavras que Deus dirigiu por meio do profeta Isaías no seguinte termo: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos. Aí não é para acrescentar não, mas é só um porém. Ou eles tingidos, não é? Sou eu aquele que o sustentará, eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei.
texto maravilhoso. Mesmo na velhice, o Senhor nos sustenta, não é? O Senhor nos ampara, o Senhor cuida, o Senhor zela, o Senhor dá força e vigor, apesar das dores. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã que levam aí os troféus dessa vida já após os 60 anos. Que vivam muito, vivam muito. Que cada filho aqui, cada neto possa, aqui que me ouve e ouve pela internet, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho alguém da minha família que tem sido espelho. Perfeito não, mas tem sido espelho para muitas áreas da minha vida. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e que ela traga vigor, ela formoseie o nosso rosto, trazendo alegria. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Obrigado, Pai, por essa turma de veteranos que nós temos aqui. Eles não apenas saíram da guerra, da vida, mas estão ainda nela. E que o Senhor sustente e os ampare. Aproveito para fazer uma ligação agora com essa nova geração de netos, de filhos, que têm sido beneficiados por esse povo. Ó Deus, faz com que um legado maravilhoso possa ser transmitido para as novas gerações. Nós continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e misericordioso, o Senhor é a rocha. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.